Fala, pessoal. Fala, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Evandro? Tudo ótimo. E aí, como que estão as coisas da correria? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem agora de novo. Beleza, então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, quem está assistindo a primeira vez aí a nossa live, manda um joinha. Para quem já está assistindo direto, manda coração aí para a gente ver se tem mais gente nova ou se tem mais gente aí que está acompanhando desde o começo. Bom, eu sou o Evandro, sou diretor da Elétricos, empresa aí focada em infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Então a gente trabalha com consultoria, projeto, venda, instalação e comissionamento de carregadores. Pô, legal, hein? Eu vi mais coração do que joinha. Isso é muito bom, pessoal. E a gente está organizando aí toda segunda e quarta-feira, tá? A questão de um projeto novo que é o Papo Elétricos. Por quê? A gente fez a Semana da Mobilidade Elétrica e foi muito legal. A adesão de vocês foi muito boa. E gerou tanta demanda, tanta gente boa querendo falar, como tanta gente querendo ouvir sobre mobilidade elétrica, que a gente resolveu então lançar esse projeto novo, que chama Papo Elétricos, e toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente traz aí uma pessoa engajada no mercado, com muito conhecimento, para falar de algum tema específico. Então, na segunda-feira, a gente falou com a Silvia Barsic sobre carros autônomos, elétricos, compartilhados, conectados, foi muito legal, muito conteúdo. E hoje, dando sequência nesse tema, a gente vai entrar aí específico para falar de carros elétricos e carros compartilhados com o Fábio. Então, Fábio, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado aí por participar com a gente, tá? E aí eu passo a palavra para você se apresentar um pouco para o pessoal também. Perfeito, obrigado, Evandro. Obrigado pelo espaço. É sempre bom falar de um assunto tão legal, tão novo e com um propósito tão legal por trás, que é a mobilidade elétrica, e poder contar um pouco aí da experiência minha e do nosso time dentro da nossa operação aí de carros compartilhados 100% elétricos, que é a BIP BIP. Então, obrigado mesmo pelo espaço. É sempre bom discutir, ouvir as perguntas, tirar dúvidas. Vamos lá. Com certeza. Bom, Fábio, então assim, pessoal, quem já conhece a BIP BIP, aí manda um coração para a gente ver. Quem não conhece, manda um joinha. Vamos ver se já tem bastante gente conhecendo. A BIP BIP é uma empresa de car sharing aqui de que começou em São Paulo, né, Fábio? Porque já está tomando aí Exato. novos rumos, né? Então começou aqui em São Paulo e hoje aí está operando já em algumas cidades aqui de São Paulo e ouvi dizer aí que está aí namorando com um lugar lá no sul, né? Até o Adro está aqui acompanhando. Então, assim, conte pra gente como que nasceu esse projeto, né? A gente sabe que quem gosta de mobilidade é um bando de louco, né? Onde começou a loucura da BIP BIP? Como que foi a história? Exato. O louco-chefe é o André Fauri, o fundador da BIP BIP. Ele passa boa parte do tempo dele fora do Brasil, com uma outra empresa que ele tem de educação no exterior, e logicamente ele fica muito ligado no que está acontecendo lá fora e de olho no quais são as oportunidades para o Brasil, né? E adora carro elétrico, adora Tesla. Quando ele está lá fora, ele sempre faz uns testes. Um potencial de mobilidade gigantesca, de quantidade de deslocamento, de adensamento populacional, de distâncias. É absurdo, a mobilidade aqui é uma demanda muito alta. E a ideia foi vir com o que tinha de mais moderno e ainda trazendo algumas coisas melhores lá até do que tem lá fora para o Brasil. Juntou mais um bando de louco ali, mais alguns sócios que tem bastante background, bastante contatos no mercado, bastante experiência para iniciar a empresa. E aí eu trabalhei com ele um tempo atrás, ele também me convidou para fazer parte desse time, entrando aí para liderar a operação. E aí, logicamente, muito estudo, muita análise, muito desenvolvimento de tecnologia. Ficamos
7 meses para desenvolver tanto nossa rede de parceiros, nosso aplicativo, nosso IoT, né, a tecnologia que vai embutida nos carros para fazer a conexão, e aí realmente lançar no mercado depois de 7 meses. Então, começamos praticamente em janeiro de 2019 e final de julho, dia 30 de julho exatamente, a gente estava fazendo o nosso evento de lançamento, ainda com 10 carros, e somente na cidade de São Paulo. Depois aí eu vou contando um pouco do nosso crescimento aí ao longo da live. Mas é isso. Pô, que legal. Até que foi rápido, em 7 meses de começar a elaborar o plano e o aplicativo para estar em operação. Vocês fizeram o mutirão do car sharing, seria isso? Olha, foi rápido, mas foi intenso, foi ao mesmo tempo, né? Realmente a gente estava com um time enxuto, muitos parceiros, né? Fazendo, acho que a empresa, a startup, depende muito de parceria no início. A gente conseguiu parcerias muito importantes, legais e fundamentais para o nosso rápido, vamos dizer assim, início de operação. Então, tanto na parte de aplicativos de IoT e nas estações, que era, vou contar um pouco a metodologia da BipBip, o que é o Free Float, as estações. Então, já até inserindo, que foi uma discussão no começo, a gente acredita muito no Free Float, então a gente não tinha essa questão de estações. Realmente a gente entendia que parar na rua, em qualquer lugar, na frente da minha casa, depois na frente de onde eu tenho que ir, é o que faz mais sentido para o consumidor. A gente teve conversas com a prefeitura de homologação, de zona azul, mas ainda estava um pouco nebuloso, porque estava ainda em licitação a parte de zona azul, não existia ninguém que ainda parava na rua, ainda, e aí tinha toda a legislação de Uber que tentava se adequar a isso, e aí eles nunca foram contrários, mas nunca liberaram essa credencial para a gente parar na rua. A gente não falou, não vamos parar por causa disso, vamos pensar numa outra forma de seguir. E aí começou a pensar em estações. Para quem conhece, que tem muito mais tempo, aí seria muito parecido ao Tembis. Então você pode ter uma estação no ponto A, você pega o carro ali e devolve na estação no ponto B. E obviamente, quanto mais estações você tiver, mais você se aproxima do Free Float, mais perto você está de onde você precisa ir. E esse é o nosso conceito em São Paulo. Então a gente começou com alguns parceiros em shoppings, na época o Guatemi, o Samarché, nos supermercados, prédios corporativos, o estacionamento Netpark, para formar essa primeira cadeia de parceiros para ter as estações da BipBip com carregadores, algumas com carregadores, outras sem. A gente não precisa de carregadores em todas as nossas estações. E aí começou em São Paulo no modelo estações com redes parceiras, e a gente acabou descobrindo bastante pontos positivos, né? Tanto em segurança do usuário, ele sabe que o carro está ali, ele sabe que é seguro para ficar com o celular, para abrir o veículo, pôr as coisas dele no porta-mala. É seguro para o nosso carro, né? Normalmente tem câmeras nos estacionamentos onde a gente está. É seguro para os carregadores, então reduziu praticamente a zero a questão de vandalismo, que é uma preocupação de compartilhamento de carros, principalmente no modelo Free Float. E aí depois, eu já estou falando de modelos, a gente foi para São José dos Campos, no modelo diferente, que é o modelo que a gente é mais cômodo para o usuário, que realmente, em termos de deslocamento, né, que é o Free Float, dentro de uma região delimitada, a pessoa pegar em qualquer lugar e deixar em qualquer outro lugar. Só que aí dentro dessa região delimitada, tinha alguns espaços que eram um pouco distantes, mas que eram funcionais. Então tinha shopping distantes, ou um aeroporto que é mais distante, e a gente acredita que lá, igual está em São José, a mistura desses dois vai ser o melhor opção, é onde a gente mais acredita. Então vai ter regiões na cidade que vão ser o modelo Free Float, regiões seguras, regiões com bastante movimentação, porém vão ter alguns lugares mais distantes, mais importantes, vão ser estações. E a pessoa vai poder, na área Free Float, parar na frente da casa dela e ir até o aeroporto, que é uma estação, não é qualquer lugar no aeroporto que ela vai poder deixar o carro, é nas vagas exclusivas, e ela ter esse movimento. Então a gente acredita muito, é um modelo que São José dos Campos está funcionando muito bem, e a gente quer fazer isso para as próximas cidades, que é esse modelo misto de estações e uma região delimitada, que é o Free Float. Que legal, interessante. Esse de São José a gente está bem por dentro, né? Porque a gente que tem participado lá das instalações dos carregadores, e de fato São José é uma cidade que é um bom piloto, né? Porque você tem ali uma área central muito movimentada, mas você tem a São José é muito extensa, e você tem locais um pouco mais afastados, mas também com grande concentração, né? Por exemplo, você pega a base aérea, você pega o centro de convenção lá de eventos.
Então você tem aí como que eu posso dizer, diferença, né? Eu acho que São Paulo hoje aqui a gente tem bastante espalhado ali na Zona Oeste, Zona Sul, mais ou menos um perfil, né? São José é um pouco diferente, você tem mais centros dentro de uma região só. Não, e São José, o público, né, as pessoas abraçaram a Bip Bip muito rápido, lógico que teve ali uma mídia muito espontânea e muito boa do prefeito, que acelerou a nossa entrada lá, vamos dizer assim, então com muitos usuários no começo, e as pessoas adorando utilizar, o tanto que elas postam, respostam, virava evento. Quando a gente estava lá no começo da operação, a gente ficou muito lá para aprender como que seria o modelo Free Float. A gente ficava ali na praça, tinha fila de gente, chegava um carro, outro, não, agora é minha vez, eu quero testar. Então, coisas no começo que foram muito legais, a pessoa, aí carro elétrico, né, acho que a gente já falou bastante disso. Carro elétrico é muito gostoso. Então, além de, putz, é só no aplicativo, tá pronto, já cadastrei, já posso usar mesmo? Já o carro tá ligado? E aí, quando uso o carro elétrico, aí naquele silêncio, torque, aí todo mundo postando, então aí muita gente compartilhando, o boom de usuários. Em 15 dias lá, a gente praticamente conseguiu mais usuários que a gente já tinha em 3 ou 4 meses em São Paulo. Logicamente, a gente também tinha mais experiência, mais mídia, mais investimento, mas foi impressionante e a gente está super feliz com a operação em São José. E a ideia é operar e abrindo um pouquinho a região e pondo mais estações em locais que a gente acha importante. Já estamos negociando bastante lá também. Que legal. Falando nesse ponto, acho que você comentou bem. Hoje, o segredo da Bip Bip nas regiões que ela atua é um apoio, assim, não falando de política, mas quando a cidade abraça, a prefeitura abraça, cria benefícios, por exemplo, lá em São José, que a pessoa pode parar na rua, e tem vagas específicas que, inclusive, são só para Bip Bip, né? Isso facilita a operação de vocês, facilita a divulgação e ganhar um maior número de adeptos a essa mobilidade? Não, com certeza. Quando a gente fala de apoio, não é nenhuma facilidade, toda empresa que quiser se homologar em São José dos Campos pode se homologar. Tem um decreto lá que não é para Bip Bip, são para carros elétricos compartilhados. Suporte quando a gente fala da guarda municipal lá, que tem câmeras espalhadas na cidade inteira, que nos ajuda a evitar vandalismo, é super importante. A gente tem vagas para carros elétricos, não são exclusivas para Bip Bip, aí corrigindo, qualquer carro elétrico tem exclusividade em alguns lugares em São José dos Campos. O que a Bip Bip tem é que ela não tem, a gente não precisa pagar o Zona Azul lá. Aí é só para carros elétricos compartilhados e a vaga é para carros elétricos. Ainda são poucos, então a gente praticamente se apropria dessas vagas por enquanto, nossos usuários, né? Porque ao invés de ficar rodando, ele sabe que ali sempre vai ter uma vaguinha para o carro elétrico, nesse caso a Bip Bip, mas é super importante. Então, o primeiro passo da prefeitura é não atrapalhar, já é ótimo. Aí depois, quando ela cria decretos que são específicos para ajudar o carro elétrico, ajudar as startups que estão começando, é outro ponto super importante. E quando tem o apoio aí da população, da guarda municipal, que gosta da empresa, ajuda muito mais, e é o caso de São José. Legal, muito bacana. Tem uma pergunta interessante aqui, que foi o Zeno que fez. Hoje, quantos carros em operação a Bip Bip tem? Hoje a gente tem 30 veículos em operação. Muita gente pergunta quantos em São Paulo e quantos em São José. Normalmente essa é a segunda pergunta. Os carros ficam realmente flutuando. A pessoa pode pegar em São José dos Campos e devolver em São Paulo e vice-versa. A gente, quando tem um desbalanceamento de ficar menos de 7, 10 carros em São José, a gente rebalanceia. Principalmente a gente usa nossos usuários para fazer isso, então a gente solta algumas promoções ali para quem a gente sabe que faz esse trajeto e eles ajudam a gente a reposicionar os veículos. Mas é isso, a ideia é ter, agora tem a Covid, aí atrapalhou um pouquinho os planos de crescimento, a ideia é ter 100 carros até o primeiro ano de operação, que seria até julho. Talvez a gente estenda um pouco mais ali para conseguir chegar nesse movimento, mas é importante, né? A quantidade de veículos é importante, porque para entrar na rotina da pessoa, o carro tem que estar disponível, tem que estar perto dela. Então, com poucos carros estão sempre utilizados, ela tentar 2, 3, 4 vezes achar o carro e ela não achar, ela acaba desistindo da Bip Bip, porque a gente não quer, obviamente. Então, a ideia de crescer estações, usuários e carro de uma forma equilibrada é super importante, e é o que a gente tenta calibrar aí bem feito. Então, a gente não faz mídias absurdas,
porque a gente ainda tem poucos veículos, para não ter essa falta da pessoa ficar procurando e não achando. Então é esse equilíbrio que a gente vai tentando de uma forma um pouco, não é tão científica, não tem muitos dados para a gente falar quantos carros exatamente por habitante, a gente tem algumas metodologias lá fora, mas é muito mais o nosso sentimento quando a gente vê que a utilização está muito alta ou está com um pouco de utilização, a gente pode crescer o usuário, a gente vai calibrando isso. Que legal, acho que isso é bem interessante. Pessoal, estou gostando muito da participação de vocês, está chegando muita pergunta, eu não estou nem dando conta de acompanhar aqui, mas eu estou tentando acompanhar. Quem está gostando da live, vamos ajudar a divulgar essa live? Clica no aviãozinho aí embaixo e divulga para os amigos para que essa live possa chegar a mais pessoas e a gente possa divulgar ainda mais o serviço da Bip Bip. Então vamos devolver o favor do Fábio estar falando aqui com a gente e gerar divulgação aí para ele. Beleza? Conto com vocês. Cliquem aí no aviãozinho, divulguem para os amigos e mandem coração aí. Seguinte, teve uma pergunta legal aqui que eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que a frota de vocês é muito nova ainda, mas pelo carro ser silencioso, fica mais fácil ouvir algum ruído, alguma porta ali já rangendo? Vocês já identificaram isso ou ainda não deu tempo? Sim, o carro mais silencioso. Eu sou muito chato com barulho, então fica mais fácil de ouvir os barulhinhos do carro. Eu peguei um carro até hoje que estava com um barulhinho no porta-mala, a gente levou na Renault, foi alguma calibração ali que eles resolveram, mas para quem é chato com barulho vai ficar ainda mais chato, porque realmente o carro não faz, então você sente cada ruído. Outra coisa boa é que o som que vem no veículo, o som Bose, é muito bom, então se tiver qualquer barulhinho também se liga, mas não tivemos problemas aí com, não sei se tem alguma coisa diferente na mecânica, mas os carros continuam super silenciosos. Legal, é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Tá? É por isso que eu gosto de fazer essas lives, porque a gente aprende com elas também. Muito bacana. A pergunta do Diogo que chegou agora é muito bacana. Quem paga pelo carregamento dos carros nessas estações? O usuário ou a Bip Bip? É a Bip Bip. Hoje a gente tem... O usuário só paga realmente pelos minutos que ele utilizar. Então é o valor de desbloqueio de R$ 4,90 mais o reais por minuto, que varia quanto mais tempo vai ficando, ele vai reduzindo esse reais por minuto. E é só isso, ele não paga o estacionamento, não tem gasolina, não paga energia. Nas estações Bip Bip, com certeza, é liberado. Todas as outras estações, por enquanto, também ainda não é cobrado. A gente sabe que em algum momento vai começar a ter algum tipo de cobrança. São discussões longas de qual que vai ser a metodologia, por tempo, por quilowatts, uma mistura do dois, um algoritmo, vai ser um monte de coisa que ainda pode acontecer. Mas a maioria dos outros pontos de carregamento também não são cobrados. Alguns cobram o estacionamento, normalmente, porque está dentro do estacionamento, você vai ser cobrado, mas o usuário não tem esse custo, e é fundamental na hora dele fazer a conta, né? Na hora que ele faz a conta, qual que é o custo da Bip Bip. A maioria não faz essa conta, é muito pela sustentabilidade, pela facilidade, pela conveniência, mas quando faz a conta, comparar com outros aluguéis de veículos, pôr a gasolina na conta, você vai ver que a gente é bem competitivo. E, logicamente, aí com cada um dos nossos parceiros, a gente tem um contrato que quem paga energia com o Common, aí é uma parceria que a gente fez com cada um dos locais. Bacana. Fabião, é mais barato ir para São José dos Campos de Bip Bip do que de Uber? Saindo de São Paulo. Se alguém estiver em São Paulo agora, abrir o Uber aí e pedir para chamar um Uber para algum lugar em São José dos Campos, vai ver que vai custar 200, 250 reais. Toda vez que eu faço o teste, o mais barato que eu achei de vez em quando era 180. O nossa metodologia de custo, diferente do Uber, que usa uma tarifa de entrada, quilômetros, tempo e mais o preço dinâmico que eles têm de demanda, que é uma coisa maluca. O nosso é muito simplificado, é realmente o 4,90 mais os minutos que você andar. Se você for, vamos falar, vai bem devagar, foi em 2 horas para São José, daqui a São José, você vai gastar 80 reais. Então é muito mais barato que um Uber. E lá em São José você pode deixar na frente da sua casa, aqui você vai ter que ir até a estação mais próxima e retirar o seu veículo. Então é muito competitivo nesses deslocamentos maiores, é uma utilização muito grande que a gente está tendo, porque as pessoas verificam que faz todo sentido, e é por isso que a gente tem próximas estações aí que a gente vai abrir, mas a gente acredita muito no potencial, tanto do aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Viracopos,
Alphaville e Campinas, porque esses deslocamentos entre cidades, os deslocamentos maiores, onde você atinge uma velocidade um pouco maior e só paga por minuto, que é o caso da BipBip, a gente fica muito competitivo. Então, vai ser uma utilização muito legal, muito confortável e sustentável, né? A gente sempre lembra que, além de tudo isso, ainda você está contribuindo com a redução da poluição do ar. É bem interessante isso, né? E eu acho que eu vou fazer uma pergunta, aproveitar, né? E depois da sua resposta fazer um comentário da minha perspectiva. Como fazer uma empresa de car sharing, né, ser lucrativa ou ter bons resultados? Assim, qual que é não o segredo, né? Porque ninguém conta o segredo, mas na visão de vocês, o que vocês entendem que vocês precisam chegar em algum patamar, alguma coisa para ela ser sustentável financeiramente? Hoje, logicamente, a gente tem uma questão que é o primeiro desafio, antes de falar de sustentável, a gente tem que operar de uma forma muito boa e ter um conhecimento, então a questão de comunicação, de como as pessoas aprenderem a utilizar é novo, né? Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, né? Como funciona a BipBip, como funciona carro elétrico, como funciona a precificação da BipBip, que é só o primeiro. Então, assim, tem toda essa primeira questão de convencimento, de conhecimento, então é um primeiro desafio. E para tornar rentável, a gente tem que ter uma utilização mínima no carro com R$ 1 por minuto adequado. Então, não é só o fator de utilização, e sim qual a utilização. Se eu tiver várias viagens de 1 hora, com uma precificação de 60 centavos por minuto, eu tenho uma receita. Se eu tiver utilizações grandes, que cai para 18 centavos por minuto, eu tenho uma receita diferente. Então, esse equilíbrio entre utilização e qual que é meu reais por minuto ponderado, que é importante para a gente conseguir pagar aí todos os custos de operação. Mesmo com carro caro, se você fizer sua conta aí, a gente acaba conseguindo sim uma receita que paga toda a operação. Tem que ter um volume de carro um pouco maior que o nosso, então a gente fala que tem que ter um volume mínimo de carros rodando com uma utilização e com R$ 1 por minuto. Então a gente tem esses KPIs que a gente tem que estar perseguindo, e estamos bem perto do business case que a gente acredita e que vai se tornar rentável muito em breve. Bacana. Justamente porque a minha perspectiva é a seguinte, né? É que um outro ponto também é você ter estações, né? Ou você operar no free float, né? Ou você ter pontos de estação, para que fique mais fácil para a pessoa que precisa deixar o carro em algum lugar. Porque eu entendo o seguinte, por exemplo, em São Paulo. Você tem lugares em São Paulo que o estacionamento é R$ 30 a hora. É um absurdo. Então, fora o gasto o gasto de gasolina, mais gasto de estacionamento, a partir do momento que você põe isso na balança, fica muito mais barato rodar com BipBip. Então, se você tem a oportunidade de pegar um BipBip no local próximo onde você está e deixar no local próximo onde você vai, provavelmente hoje essa conta já fecha, dependendo da região. Porque a BipBip tem essa vantagem. E hoje não é cobrada a gasolina, né, a recarga do veículo, e você também não paga estacionamento. Então, você está no melhor mundo para o usuário. Exato, quando você coloca tudo na ponta do lápis, fica muito competitivo realmente. Tem pessoas que no dia do rodízio falam, cara, a vida eu pegar 5, 6 Uber, ou que eu tenho que fazer pequenos deslocamentos, tem um estacionamento lá de onde eu trabalho, eu pego um BipBip para ir, um para voltar, ou fico o dia inteiro com o BipBip e sai muito mais em conta. Então, aí o carro elétrico é livre de rodízio, então facilita também a nossa operação, o usuário não precisa se preocupar com isso. Mas realmente, quando você energia e o estacionamento, isso faz muito sentido. E aí quando você começa a pensar no seu carro próprio, e aí são pensamentos que várias lives aí que a gente vê de falar de Covid, o novo normal, as pessoas vão começar talvez a fazer mais home office. Quando a pessoa faz mais home office, o carro dela acaba ficando mais parado e ela vai pensar no custo de ter ou não ter um carro. E é isso que a gente acredita, que cada vez as pessoas vão ter menos carro e utilizar mais todos os tipos de mobilidade que tem numa cidade, né? E a BipBip vai fazer um papel importante nisso. Para ninguém me ligar e estar numa live ao mesmo tempo, tá? Então, o telefone tocou, desculpa. Então, quando você põe o seu custo, ou de ter um carro, ou de fazer deslocamentos com o seu carro, com todos os pontos que você para de estacionamento, as pessoas vão e aí o cachorro
tudo isso eu acho que, lógico, com o pensamento lá na frente, quando tudo se passar, e acho que vai até acelerar um pouco a utilização tanto de carro compartilhado quanto de carro elétrico, e passa por custo. Eu acho que não é só custo, aí resumindo o que você falou, eu acho que o custo é importante, mas não vai ser só isso. Legal. E é importante isso, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa de a gente, poxa, a gente está pagando o seguro do carro e o carro está na garagem praticamente o mês inteiro. Então a gente começa a ver que a conta. O carro em si é muito caro, né? Eu vou ser muito sincero, eu só vim a ter carro depois de velho já. E eu só vim a ter carro porque eu realmente precisei. Eu moro num lugar mais afastado em Guarulhos e sem carro não teria condição, ainda mais com um bebê pequeno. Porque senão não teria carro, porque carro é custo. E eu acho que um ponto importante para a Bip é que o mundo tá mudando essa cultura, né? A gente pega as gerações antigas, o carro era um bem. Então você tinha que ter. Você fazia 18 anos, você queria seu carro, né? Hoje, a gente vê que a nova geração que vem é muito mais no ser, no fazer, do que no ter, né? Então, como que a Bip enxerga nos próximos anos aí a participação da Bip nessa mudança de cultura e o quanto essa mudança vai impactar nos negócios da Bip? Exato. Bom, a gente aposta totalmente nessa cultura, né? Faz parte do nosso modelo. A gente já vê isso em outros modelos, então quando a gente fala de Airbnb, do próprio Uber, essa questão da experiência e do acesso ser mais importante que a posse, que a propriedade, a gente fica lendo teorias disso, mas na prática acho que já está acontecendo, a gente já vê número de pessoas aí até tirando menos CNH, o que a gente não gosta muito, acho que a pessoa tem que tirar CNH, mesmo quando não quer ter o próprio carro, porque ela pode utilizar o nosso veículo, mas já tem uma redução nesse sentido. A gente acha que tanto, logicamente, quando eu falo de famílias, vai ter ainda a questão de quando tem filhos, quando cadeirinha, tem muitas questões operacionais para a gente resolver, e não a Bip, mas a mobilidade em si. Mas quando esses pontos estiverem um pouco mais solucionados, vai ser muito rápido as pessoas pararem realmente de ter o carro. A gente vai começar talvez por assinatura, mas depois realmente usar a mobilidade que está ali mais perto dela. Cara, eu acho que é difícil falar que isso não é uma tendência, mas a gente acredita muito nisso e faz parte dos nossos pilares até para decidir abrir essa empresa, né? Bem legal. Eu acho que, de fato, é um caminho sem volta. Assim como a mobilidade elétrica, a gente cada vez mais presente os veículos elétricos, a mudança cultural de não ter mais o carro próprio, principalmente por questão de custo, é custoso ter um carro, é custoso. Para você deixar ele parado, ele gasta dinheiro com manutenção. Então, assim, e cada vez mais o pessoal investir no serviço compartilhado. E a gente vê isso até nas construções. Cada vez mais comum no Brasil você ter empreendimentos com lavanderias compartilhadas. Então, assim, aquele espaço de cada um ter uma lavanderia que usa de vez em quando no seu apartamento, você agrega para uma varanda. E aí, quando você precisa, você usa a lavanderia do prédio. Então, assim, eu acho que essa é uma tendência sem volta. A economia compartilhada, cada vez mais a gente usando bens que antes eram próprios como serviço. Tem uma pergunta do Ivan, muito legal, tá? Para deixar claro, o Fábio, que ele fez a seguinte pergunta: eu posso pegar o carro da Bip em São Paulo e deixar em São José, ou eu preciso voltar com o carro? Pode deixar em São José. Você pode pegar em qualquer uma das nossas estações em São Paulo, devolver em qualquer outra estação em São Paulo, ou devolver em São José dos Campos. E muito em breve você vai poder devolver até no aeroporto e pegar seu avião e ir embora. Não tem custo adicional, ou igual algumas locadoras têm, de devolver numa outra cidade. Não tem nenhum custo, vai pagar o mesmo valor por minuto. Então a resposta é sim, pode. Legal, eu sei do aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Viracopos e Congonhas. Tem já algum planejamento? Como que está isso? Congonhas, sim. Lá tem, a gente está discutindo, tem negociações. E logo em breve a gente pretende ter boas notícias, mas com certeza é um movimento gigantesco, facilitará muito para os nossos usuários e a gente vai atrás onde tem facilidade para o usuário. Tem uma questão de que lá é uma empresa que cuida no final do estacionamento, então a gente está em discussão com ela e não com o aeroporto, como a gente fez com Guarulhos e Viracopos, mas pretendemos chegar lá sim.
Meu ponto de vista e minha opinião, e quem concordar comigo, manda um coração aí para eu saber que eu não estou sozinho. Mas algumas coisas me deixam assim frustrados e me fazem me sentir assaltado. Duas delas, flanelinha. Cara, eu me sinto mal quando eu tenho que pagar para deixar meu carro na rua. E estacionamento do aeroporto. Às vezes que eu precisei parar no estacionamento do aeroporto, que você deixa lá 50, 60 reais no dia, cara, eu fico muito triste. Então, assim, eu acho que é um segundo passo muito legal para vocês. O usuário poder pegar o carro da Bip Bip e ir até o aeroporto e falar, meu, não vou precisar pagar estacionamento. Exato. E na volta, tu descendo do meu voo, reserva o carro e tá lá o carro de novo para você ir para sua casa. Então, faz muito sentido. Então, logo menos, confira nas nossas redes sociais. Aí a gente anuncia a abertura aí das estações do aeroporto, lógico, respeitando aí todas as questões de higiene, segurança e quando realmente voltar a ter voos e tudo mais. Então, mas nossas estações vão estar lá. Tá vendo? Eu não me sinto sozinho. Tem mais gente que se sente também assaltado aí com o preço do estacionamento no aeroporto com flanelinha. Fabio, você me fez pensar num negócio legal, que eu não sei se você já tem desenvolvido e é isso que eu queria saber. Você falou de reservar o carro. Já é possível eu reservar no aplicativo de vocês? Por exemplo, o meu voo vai chegar 5 horas da tarde no aeroporto de Guarulhos. A gente sabe que ainda não é uma base lá, mas que vai ser. Eu consigo reservar o carro para que o carro esteja disponível assim 5, 5 e meia, 6 horas da tarde? Hoje ainda não. Hoje, realmente, você tem ali 15 minutos, e aí com os aeroportos a gente está pensando em mudar um pouquinho esse tempo para um tempo um pouco maior. Mas o que a gente está desenhando? A gente está desenhando todo um campo de fidelidade, né? De aí ter usuários mais heavy Ubers vão poder reservar por mais tempo. E a questão de agendamento e delivery. Então, é um outro que a gente ainda não tem operacional, mas aí a pessoa realmente agendar para quando ela tem o carro e o carro está na frente da casa dela. Esse é um ponto e poderia funcionar para o aeroporto também. É uma questão ainda tecnológica, operacional. A gente tem várias waves ali do nosso aplicativo que no momento certo a gente vai desenvolvendo e soltando. Mas com certeza agendamento, muita gente pergunta e a primeira resposta para isso é a disponibilidade de carro. Então, ter muitos carros, já não, 90% das vezes que eu preciso de um carro quando eu chego do meu avião, ele está lá. Então, eu não preciso me preocupar. Se o avião vai atrasar, não vai, se era 5 ou se era 6, eu vou chegar, eu vou conseguir reservar meu veículo. Então, é a primeira forma de atacar isso, que é a ideia de crescer carros, que a gente falou que para entrar na rotina tem que ter mais carros. Depois tem alguns planos para delivery, agendamento, dar mais tempo para quem é VIP, então tudo isso está desenhado, mas hoje operacional ainda não temos. Entendi, legal. Eu acho que aí vai ser um passo assim muito legal, de você ter a segurança de chegar no aeroporto e ter o carro à disposição. E, meu, aí vai ser muito mais vantajoso que deixar seu carro, seja no estacionamento do aeroporto, seja naqueles estacionamentos do lado, que geralmente você chega, tem que esperar 10, 15, 20 minutos para virem te recolher no transfer. Então, assim, eu acho que isso vai dar um novo patamar para vocês, viu? Eu estou muito feliz aí com esse próximo passo que vocês estão dando. Legal. Estou tentando ler as perguntas aqui, tem bastante pergunta mesmo. Mas Tem fica para muita, a você. galera tá. Pode perguntar. Pessoal, manda a pergunta que eu vou passando e vou lendo. Um outro ponto, eu acho que um segundo patamar muito legal dos aeroportos, né? Mas hoje a galera te cutucou aqui, viu? Eu coloquei, fiz uma pergunta, né? Quem deixaria o carro próprio para só usar carro compartilhado? E choveu a resposta falando, poxa, se tivesse na minha cidade, sim. E aí, meu, quais os planos da Bip Bip para expansão na grande São Paulo, nas cidades em volta aí, que tem um fluxo de pessoas muito grande, né? Por exemplo, a gente tem fluxo São José, São Paulo, Campinas, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Cotia, São Paulo. E como que vocês estão vendo aí os novas cidades, novos lugares para Bip Bip? A gente fica muito feliz quando a gente recebe um monte de proposta na época de prefeituras, na época de investidores e empresários de várias cidades diferentes, falando como eu posso ter BIP aqui, como eu posso ajudar, como eu posso crescer. A gente não consegue abraçar o mundo, ainda é uma empresa que tem uma questão de CAPEX muito alto, né? Então a gente ainda compra veículos, então a questão de crescimento não é tão rápida assim. Mas como o potencial que a gente tem desenhado e a gente tenta não fugir disso,
para não ficar viajando muito, é realmente ter essa quantidade de veículos nesse triângulo que a gente está chamando de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, e aí passando por Jundiaí, porque não tem algumas estações ali, Alphaville e os aeroportos, tanto de Viracopos quanto de Guarulhos, e aí algum momento chegando em Congonhas também. Então esse é nosso plano, vamos dizer assim, de curto prazo, para muito curto prazo, já era para, se não fosse a crise da Covid-19, a gente já estaria operando nesses locais. Então, de curto prazo é isso, depois de longo prazo, a gente obviamente olha capitais, onde tem densidade populacional, deslocamento tanto de turístico quanto de negócios. Então, a gente fala de Curitiba, ali do Sul, tanto Porto Alegre, aí pegando as regiões turísticas de Gramado e Canela, Brasília, Belo Horizonte, e aí interior de São Paulo seria um pouco menos pela cidade, mas por esses deslocamentos até São Paulo. Então, mais cidades que estão ali a 200, 250 quilômetros, também não podemos forçar muito a autonomia do veículo ainda. Então, esse é nosso plano. Legal. Seguindo nessa pergunta, tem pessoal aqui perguntando, tem planos para Florianópolis, Recife, alguma coisa em mente ou ainda são pontos que podem ser pensados, mas mais para frente? A gente é uma startup, hoje não tem essas cidades que eu te falei estão na frente, mas se tiver uma oportunidade grande, um potencial, um parceiro importante nessa cidade, a gente está super aberto, nos escreva, vamos entender melhor. Mas no modelo BPB que a gente tem hoje, tirando parcerias fora disso, são essas cidades que a gente está planejando. Beleza, muito obrigado. É uma pergunta da professora Luciane, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, as estações de recarga que vocês usam, ela é a rápida, semi-rápida, recarga DC? Quais são os carregadores que vocês utilizam, potência? A gente utiliza carregadores semi-rápidos AC de 22 kWh. Hoje, pro 99,9% da nossa frota é Renault Zoe. Então, para ele funciona super bem, porque ele recebe 22 em AC. Então, para nós é excelente, é suficiente, é o melhor que a gente conseguiria tirar da nossa frota hoje. Obviamente, na estrada, tem os carregadores mais rápidos, que vão ficar muito mais aí em estradas do que qualquer outro local. E tem vários que os usuários utilizam aí dentro do aplicativo PlugShare, que são alguns carregadores um pouco mais lentos, mas mais de ocasião, né? Se eles estão parados ali, porque já não dá uma carguinha. Mas voltando para os nossos carregadores, são semi-rápidos de 22 kW. Exatamente. Agora, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza mesmo, mas eu acho que o novo Renault Zoe provavelmente não tenha mais 22 kW de potência de recarga no AC, porque ele vai vir com DC também, né? Vocês já estão se preparando para isso? Porque eu entendo que para vocês o carregador em 22 kW é perfeito, porque vocês conseguem absorver uma potência boa no AC, né? Não precisa investir tanto no carregador DC, e é o que vocês têm de carregador espalhado por aí hoje. Como que vocês estão se planejando para uma barreira, né, que vai surgir aí no modo que vocês operam? Pelo que eu me informei também, o novo Zoe europeu ele não vai carregar 22, vai ter um limitador aí que muitos carros já têm. Com certeza vai dificultar um pouco a nossa operação, vamos ter que provavelmente ampliar a nossa quantidade de carregadores, né, porque eles vão ficar mais tempo ali prontos, demorar um pouco mais de tempo para ficar pronto para o usuário. O usuário gosta de carro completo, é impressionante, por mais que ele vai andar 10 quilômetros, ele pega, se tiver 3 carros um do lado do outro, ele sempre vai no de 300 ali que está 100%. Então, o nosso planejamento, eu acho que a solução que a gente vai ter para isso é realmente colocar mais carregadores, investir em carregadores de corrente contínua para shoppings, para supermercados pequenos, não fecha a conta, não vai fazer sentido nenhum. Então, talvez o que a gente vai conseguir gastar menos é colocar carregadores de 7, de 11, que são um pouco mais baratos que os carregadores de 22, né? Até mesmo porque se você for investir em carregador DC, você vai gastar mais no carregador que no carro, né? E aí é melhor você ter o carro, você ter mais carros. Acho que vai ser a quantidade de carregadores, né? Hoje a gente tem 30 carros e 10 carregadores e ainda eles ficam ociosos, né? A ideia também tem ainda, quando a gente tiver um pouco mais de carregadores, é ter o clube. Então,
de Clube Bip Bip, então quem tem o seu carro particular elétrico, poder utilizar nossas estações, a gente já está fazendo investimento, já tem CAPEX, a gente adora esse mundo de mobilidade, por que não ajudar quem tem o próprio carro elétrico e aonde a gente está colocando nossas estações também poder ser utilizado por eles, né? Perfeito, é legal. Esse é um projeto que é interessante, né? De repente, se você quiser ou puder falar um pouquinho mais sobre o que vocês estão pensando para esse projeto do Clube Bip Bip, quando que vocês pretendem estar com isso operando ou ainda só está em fase de estudo. Acho que é legal entrar Perfeito. nesse Sempre assunto. que a gente faz o nosso business case, a gente põe lá uma linha de Clube Bip Bip, de carregadores ou de carregamentos, né? Não só pagar por energia, mas já que estamos com as estações lá, vender isso. Eu acho que o mercado, mais que a Bip Bip, vai puxar isso. A gente vai puxar muito mais o mercado de carros compartilhados, mas na hora que o mercado estiver maduro, com uma metodologia de cobrança, com qual que vai ser o aplicativo que vai consolidar tudo isso, ou vão ser várias, tanto um monte, a Volvo instalando um monte, a BMW instalando um monte, alguns com conectividade, outros sem. Eu acho que está um pouco bagunçado esse mercado ainda, e você me corrige, Evandro, você conhece mais que eu, mas tem muita gente instalando um monte de carregador aleatório, poucos conectados, nenhum cobrando, cada um vai fazer sua própria metodologia de cobrança, vai ter uma metodologia única, e aí a hora que esse mercado estiver maduro, a Bip Bip, como vai ter vários carregadores, onde a gente tem, esse vai ser nosso modelo, por que não colocar os nossos carregadores à disposição com a cobrança de metodologia, e se o mercado demorar muito e a gente sentir que é a hora e nossos devs tiver loucura, aí a gente fazer o nosso próprio aplicativo também, ou no nosso próprio aplicativo hoje solicitar liberar o carregador ou não. Mas o que a gente tem, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente sabe que tem outras empresas focadas só nisso e vamos acompanhar muito de perto para quando isso estiver maduro a gente surfar essa onda também. Isso é bem legal, assim, até lembro da gente, lá no comecinho, conversando sobre isso, né, justamente quantos carregadores ainda ficavam ociosos. E, a questão de carregador é uma coisa que eu até bati aqui quando eu conversei com o Rodolfo da Voltibras, converso com o Alexandre da InCharge, converso com o pessoal da UseMove, lá com o Daniel, com o César, e que é uma coisa que eu não vejo mais sentido instalar carregador que não seja smart. Você compra hoje um celular que não tem conectividade, você não compra nem um relógio hoje que não tem conectividade. Então por que você vai instalar um carregador sem conectividade? Não faz sentido. A gente precisa das informações. Nada, e eu falo mais uma vez, nada deixa o usuário numa viagem mais frustrado do que ele chegar no carregador e não está funcionando. Ou de repente está ocupado. Ou está sendo utilizado, né? Ou está sendo utilizado. Então, para a gente resolver esse problema, só com informação do carregador. Então, assim, e tudo bem, o carregador AC, aí respondendo a uma pergunta do Marcel, a gente fala em carregador AC, o preço vai variar aí entre 6 mil a 15 mil reais, tá? Dependendo se ele já tem a proteção de fuga terra incorporada igual o nosso tem, ou se ele já tem comunicação 3G, se ele tem comunicação Wi-Fi, se ele tem comunicação internet, enfim. Um carregador DC, a gente já está falando aí de uns 180 a 200 mil reais. Mas, se você pegar, por exemplo, você pega um carregador lá de 7, 8 mil reais que não tem comunicação, e daqui 2, 3 anos você vai precisar de comunicação, não tem jeito, tudo tem que ser conectado. Você vai ter que trocar o carregador. Então, assim, é melhor, de repente, você gastar um pouquinho a mais hoje e já fazer a prova de futuro, do que daqui 2, 3 anos, se você precisar disso, ter que trocar o carregador. Então, eu acho que os carregadores sem inteligência foram muito importantes para a gente ter a quantidade de carregadores que a gente tem hoje, que não é pouca, tá? Mas, para carregadores públicos, não dá mais para não ter carregador com comunicação, tá? Assim, quando você tem o carregador na sua casa, aí é outra coisa. Aí você não precisa de nada, você quer chegar e carregar o carro, beleza. Mas para carregadores públicos, não faz sentido não ter comunicação. Não, perfeito. A gente acredita muito nisso e foi uma lição aprendida. Todos os nossos novos carregadores, em parceria com a BB, que está nos apoiando fortemente, já são conectados, ele tem os protocolos todos de conexão. Então a gente aí não vai mais instalar carregadores que não vai nos ajudar lá na frente, quando tudo realmente precisar estar conectado. E já vamos começar alguns testes de conexões aí com os que a gente já está instalando. Poxa, isso aí eu vou contar, né? Eu tive o prazer aí de instalar fazer, né? Não fazer, mas instalar para vocês o primeiro piloto que ia acontecer com a comunicação, né? Instalamos no dia, o shopping fechou no dia seguinte por causa do Covid.
Exato. O primeiro que já estaria conectado, ninguém está usando. Oi, O gente. shopping está fechado. Cara, eu saí 10 horas da noite pra gente terminar aquela instalação. Cara, a hora que eu cheguei em casa, que eu vi a matéria que o shopping ia fechar, foi muito frustrante. Não, mas logo mais eles estão abertos aí. Vamos ser esperançosos. Ossos do E aí ofício. sim, vamos testar toda a conexão aí, toda a informação que a gente consegue tirar dos carregadores. Beleza. Tem uma pergunta legal aqui, tá? Do Fred. Qual seria um outro veículo se você fosse escolher hoje? Tem algum outro veículo que vocês querem colocar na frota que vocês já estão olhando, já estão namorando, estão A gente testando? também já tem um IEV40 da JAC Motors. Muito em breve aí também, por causa do Covid, atrasou já. Logo em breve acompanhe a gente vai anunciar ele disponível para quem quiser testar no nosso aplicativo, com toda a tecnologia de abrir e fechar o veículo pelo app. Vai ser um bom teste. Lógico, todos eles têm pontos positivos e negativos, principalmente em questão do carregador. Carrega mais lento, mas ele carrega em corrente contínua. O que a gente está procurando é um carro que será fácil de utilizar, fácil de carregar e com um custo bom, né? Então, a gente realmente tem o IEV20 da JAC, que a gente está estudando. Ainda tem a questão do GBT, ou do tipo de carregador dele, que é diferente, não é o tipo 2. A gente adoraria ter um carro menor, um Smart Fortwo, por exemplo, elétrico, assim que chegar no Brasil. Um Twizy? Um Twizy. O Twizy a gente tem um pouco de dificuldade na nossa operação hoje, que a gente realmente, as pessoas pegam a estrada, pegam a marginal e tem limitação de quilometragem, ainda não tem vidro, não tem ar-condicionado, mas para ambientes fechados, para alguns projetos que a gente tem no B2B, ele faz todo sentido e a gente deve avançar com ele, alguns deles. Mas um Smart Fortwo, por exemplo, um carro menorzinho, e a gente quer também um pouco ali de um caminhãozinho pequeno para deixar ali numa 6C, numa Leroy Merlin, para a pessoa, quando precisa de um porta-mala maior ou fazer alguma entrega rápida, também ter esse carro. Então, a gente acredita muito na mobilidade contextual, que ela vai precisar de um tipo de veículo para cada situação que ela está vivendo. Então, a gente quer ter carros maiores, menores, com porta-malas grandes, ou até um mini caminhãozinho, também no nosso business case ali, quando a gente desenha ali todos os slides, a gente fala de ter vários tipos de veículos, mas dos que estão hoje no Brasil, quando a gente olha custo-benefício, eu acho que o IV40 e o Zoe são os principais para a nossa frota. Uma pergunta do Daniel, da DPR Trading, aí, que é responsável por 95% das importações de Tesla aqui no Brasil. A Bip já está pensando em ter o Bip Black, de repente ter aí alguns Teslas, alguns carros mais esportivos na frota? O Fauro é apaixonado por Tesla. Algumas vezes ele já falou, cara, compra um só pra gente pôr um bip bem grande. É meio midiático, assim, pô, e cobra R$10 o minuto, né? Tanta gente que vai querer fazer um test drive num Tesla aqui no Brasil. Mas não é nada, lógico que seria legal, mas não temos aí o desenho de ter Tesla por enquanto. Eu não sei aí, acho que é tão fácil de conectar com ele, deveria ser algo super simples, talvez, porque ele é todo tecnológico. Por que não, né? Vamos pensar, mas por enquanto não está no plano. Seria legal, hein? Acho que eu ia gastar uns R$100 aí para andar no Tesla. Eu iria? Imagina, só de test drive já pagava o carro. Se todo mundo quiser ficar uns 10 minutinhos. O pessoal da InCharge aqui comentou um negócio legal, tá? O pessoal da InCharge tem uma solução para conectar carregadores que não tem comunicação. Então, quem precisar, depois fale com o pessoal da InCharge. Conversei aí cerca de 1 hora semana passada aí com o Alexandre, ele estava conversando sobre isso. E eu acho que é uma solução legal, tanto que eles estão com uma parceria com a BMW. Tá? Então, quem precisar, quiser colocar comunicação num carregador que não tenha, o pessoal da InCharge tem essa solução. E vocês têm pensado aí em algum carro da BYD? Oi? Acho que vai ser um pouco igual a TV. As TVs que não eram smart, acabou entrando lá o pendrive que conecta e ela vira smart. Eu acho que com os carregadores vai ser um pouco disso. Não vão trocar todos, mas vão tornar ele smart de alguma forma, né? Eu acho que é a solução, talvez, aí que a InCharge está falando, super legal. Beleza. Tem planos aí de ter Bolt, carro da BYD, alguma coisa? O Bolt acho que o Bolt, assim, que eu vejo, eu vendi muito carregador para dono de Bolt, né? Eles são apaixonados. O pessoal comenta que hoje é o melhor custo-benefício.
vamos entender o preço que vão chegar os Bolts, né? Se fosse aquele preço inicial lá dos primeiros 50, acho que com certeza seria o melhor custo-benefício, tanto pela autonomia dele, pela tecnologia dele, é um carro super legal. A gente conversa com a maioria das montadoras, discute bastante, tanto demanda, oferta que eles têm, quantidade de veículos, qual que é o prazo para eles trazerem e realmente o preço, então a gente equilibra tudo isso. Não vou falar que nenhum carro, cara, eu acho que a gente gostaria de ter todos na nossa frota, sempre olhando para o lado do consumidor, né? Quanto mais variedade a gente tiver, mais vai fazer sentido para ele no contexto que ele precisar. Então, não me restringo a nenhum, mas tem que fazer sentido, tanto pelo preço quanto pela oferta e disponibilidade do carro ali. Concordo contigo. Aí, tá vendo? A BPB podia ter comprado o lote dos 50 primeiros. Já pensou? Você já ia ter 80 50 carros. inteiro. Demoramos. Ai, meu, bacana. Bom, pessoal, e aí? Alguém tá na lista do Bolt aí, alguém caiu, um cara desistiu, alguém quer chover, a gente querendo, assim. Mas aí para comprar um não fazia tanto sentido. Ah, mas eu vou te falar que teve um carro que foi mais cobiçado que o Bolt, viu? Tem um tal de Miev aí que tá lá em Curitiba agora, que olha, bicho, a lista de espera aí tinha mais de 100 pessoas, cara. Um amigo nosso levou aí, ó, ficou bem feliz com esse carro. Esse Miev aí, ó, foi o carro mais cobiçado. Tipo, põe um Tesla e um Miev do lado. Já todo mundo queria um Miev, até mesmo porque o Miev dava pra pagar, né? Ai, ai. Bom, pessoal, estamos chegando aí já no final da live, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos aí abrir para as últimas perguntas. Eu não vi se passou alguma pergunta aí, pessoal, que eu não respondi, manda de novo, tá? Eu procurei eu vi descer e passar. Bom, os que a gente não respondeu, pessoal, me mandem por inbox que eu vou mandar mensagem pro Fábio para ele responder todas, tá? Fábio, temos aí uma promoção? Lógico, como é que a gente vai fazer uma live sem promoções, né? Aí o Evandro me desafiou aqui a fazer algo maior, mas um pouco mais limitado. Então, para os primeiros 5 que utilizarem o cupom, vão ter 50% de desconto, tá? E o cupom é 50OFF, número 50OFF. E aí, tá aí na tela, 50% de desconto. Exato. Então, pessoal, aí, ó, para quem não andou de bip-bip ou para quem já andou e quer andar de novo, 50% de desconto. Mas, claro, só para os 5 primeiros que utilizarem o cupom. Então, quem quiser... Já pode sair de bip-bip agora, Fábio? Pode abrir o aplicativo aí, ver qual que é o mais perto. Quem estiver em São Paulo e São José, colocar no campo ali na hora da reserva, tem um lugar que tem um campo para cupom, digita o cupom e manda bala. E aí teve uma pergunta legal, falando em Covid-19, o que mudou na operação de vocês em termos de limpeza, segurança, né, com todo esse momento que a gente está vivendo? A gente refletiu bastante, né, olhou muito o que as empresas já estavam fazendo lá fora, porque as empresas europeias de car sharing foram impactadas primeiro. E aí estudamos aqui, primeira coisa foi proteger o nosso time, então o time do escritório está trabalhando de home office. Segundo, trabalhar com o nosso time de campo, que realmente faz o deslocamento e a limpeza dos veículos. Então, a gente deu equipamentos, EPIs para eles, enchemos eles de EPI, produtos, tanto álcool quanto os produtos para limpar o carro, independente, vai estragar o carro ou não, proteção em primeiro lugar. Então, a gente realmente limpa o carro com bastante álcool e com maior frequência. Então, foi essas ações. Logicamente, tem menos deslocamento hoje, então teve uma redução de demanda, e aí a gente prontamente verificou quem estava precisando de carro, onde a gente conseguia ajudar com carros, e alguma parte da nossa frota a gente alugou para algumas empresas que precisam de carro para delivery, para entregas, e aí só para os melhores, pessoas que estão fazendo. Então está sendo super legal, um aprendizado com um pedaço da frota, para não deixar também aí o carro parado, e a gente até aprender e ajudar nesse contexto todo de Covid. Muito legal. Eu quase esqueço de pergunta importante. Pô, o Thiagão me mandou no privado, falando, Evandro, eu queria saber isso. E quase que eu esqueci da pergunta dele. Ele mandou isso na segunda. Ele queria saber se vocês têm algum controle de
quantos usuários por corrida utilizam, ocupação de porta-mala, vocês têm algum dado assim já ou ainda não? Não, a gente sabe quem utilizou o veículo e qual que é o perfil dele, mas a gente não consegue usar quantas pessoas tem no carro, e aí algumas pessoas já não deram, Fábio, só com a voz, tem um aplicativo que reconhece quantas vozes diferentes tem no carro, então você vai conseguir saber quantas pessoas estão viajando no seu carro. Se usou o porta-mala também, eu não tenho. Tem bastante coisa de IoT, bastante coisa mesmo, coisas legais para fazer com a conectividade do carro, que dá para pensar, tanto do que a gente já tem embutido, quanto dá para embutir. A gente é louco para pôr uma dashcam lá dentro do carro, tem bastante coisa legal para fazer, que é até em benefício do usuário, mas essas duas coisas que ele falou, não sei quantas pessoas estão utilizando e não sei se a pessoa utilizou o porta-mala ou não, hoje eu não tenho isso mapeado ainda. Ô, Tiagão, eu sei que tinha mais uma ou duas que eu não lembro agora, então se você quiser mandar aí, enquanto você manda. Fabião, e agora eu queria que você falasse um pouco de como está sendo a experiência de trabalhar com elétricos, né, para a instalação dos carregadores. Não foi fácil conseguir, né, essa brecha para entrar e trabalhar com vocês. Fiquei insistindo e ligando para o Fábio muito tempo, né, para ter uma abertura, e acho que valeu a pena, né? E queria que você comentasse um pouco como tem sido trabalhar com a gente. Não, super legal. Logicamente, eu não era nada de elétrico, engenheiro de produção, nunca tinha trabalhado com veículos elétricos. Para ser bem sincero, me assustou um pouco o custo de instalações. Não porque vocês cobram caro, porque realmente tem, dependendo da infraestrutura do local. Eu sempre fazia conta com custo de carregador, e agora eu faço a conta certinha, custo de carregador mais instalação, dependendo do local, mais pintura, mais top. Então, uma estação não é tão barata assim. Mas estamos aprendendo muito. A gente descobriu que tem pessoas muito profissionais que sabem muito, e aí um caso é o seu, que ajuda muito a pensar em soluções, não só chegar lá e não deu certo. A gente sabe que, dependendo da infra, não é só chegar lá e ligar na tomada, precisa de especialistas como vocês para fazer a instalação, para usar o máximo que o carregador tem para dar. Então é super importante, é um investimento aí, não é um custo que é necessário. E tô aprendendo pra caramba. Agora eu já sei do trifásico, do fase neutro. Tô ficando bom. Uma hora eu vou começar a instalar sozinho esse negócio. E eu acho que assim, né, Fábio? Um negócio que eu vejo muito, que é uma das coisas que eu mais gosto, é que, a gente não tá preocupado em ganhar X reais de vocês, a gente tá preocupado em ajudar. Tanto que quantas instalações para vocês a gente já não falou, Fábio, se o cliente que tiver mão de obra, a gente fala para ele o que tem que fazer. Exato. Isso é super bom, a transparência. Vocês ajudam a gente a reduzir custo, pensa em soluções para reduzir um pouco o custo. Fala, se ele já tem a mão de obra lá, se é uma empresa de engenharia, fala para eles mesmos fazerem, já deixa pronto, aí fica só a instalação, fica muito menos custosa. Então, isso é super importante, a gente vê que não é a ganância de ninguém, dos nossos parceiros, é realmente ajudar tudo isso a funcionar, que a gente sabe que é muito embrionário e só na parceria que a gente vai conseguir fazer isso ficar grande de uma forma mais rápida. Isso aí, pessoal. E última pergunta, antes que acabe o nosso tempo, acho que é legal. Vocês trabalham com uma perspectiva de vida útil de bateria? Por exemplo, quais os planos para vocês daqui 5, 6 anos com o carro? O que vocês imaginam que vai acontecer? Essa é sempre uma aposta do nosso business case, né? Quando a gente vai vender o carro e por qual preço? Vai ser quilometragem, vai ser tempo, vai ser ciclo de bateria e tudo isso. Hoje a gente tem ali, o nosso business case normalmente são com 3 anos, e a gente sabe que com 3 anos, pela experiência dos outros veículos, mesmo com uma utilização alta, quilometragem alta, a bateria não vai ser um problema. Então, hoje a gente não fica muito apegado à questão de bateria. Lógico, a gente carrega em AC lento, então a gente sabe que não está deteriorando tanto a nossa bateria. Cara, a gente, pelo histórico, a gente não se preocupa com isso. Tem garantia de 5 anos, e a gente pretende, antes disso, talvez revender o veículo. A nossa frota, a ideia é ficar sempre nova para os usuários, né? Tá um pouco mais agradável ali. Não é coisa de 1 ano, igual as locadoras fazem hoje, mas também não vamos deixar 10 anos um carro na Bip Bip. O que a gente se preocupa muito é qual o valor que vai ser essa revenda daqui a 3 anos. É uma boa aposta aí no mercado. Fabião, vou ter que te cortar, vai acabar. Pessoal, deem print na live aí, temos 10 segundos. Brigadão, Fábio. Depois eu te ligo para a gente conversar. Espero que tenham gostado da live.